E aí, galerinha do canal The Brother, beijo nesse coração, galera. Já vou começar desejando um bom final de semana aí pra galera, que Deus ilumine a todos aí. Bom, pessoal, vamos falar aí um vídeo 2 pra gente bater nessa tecla de gesso e massa corrida. Como trabalhar, na hora de aplicar o quê, como trabalhar com as duas juntas. Beleza? Então a gente está colocando mais umas dicas aí, uma forma aí de você poder trabalhar aí utilizando o gesso e a massa corrida. Certo? Segue aí, pessoal. Você quando trabalha no gesso, galera, usando molde, em que você prepara o gesso, você joga dentro do molde. Depois de 1 hora, 2 horas você vai desenformar, o gesso sai bonitinho. Por quê? Por conta do molde. Então o acabamento que você tem para dar é muito pouco. Nesse caso aqui, ó, eu estou trabalhando em 2 vasos, certo? Que são vasos que vai decorar mesas com arranjo, essas coisas aí, festa e essas coisas. Beleza? Nesse caso aqui eu estou trabalhando o gesso no pincel, porque não molde. Como você trabalha no pincel, ele tende a ficar meio grosso. E por mais que você pense que não, galera, o gesso para lixar, ele é duro. Ele é duro. E se você não tomar cuidado, você acaba até por quebrar na hora que está lixando essa esquininha aqui. Então, qual que é a união que a gente faz, que a gente fala da massa corrida e o gesso? Porque você vai trabalhar todo o seu trabalho aqui no gesso e no acabamento final você vai entrar com a massa corrida, entendeu? Finaliza com a massa corrida porque a massa corrida ela é mais fácil de se lixar, ela é mais macia para você dar um acabamento, beleza? Ah, mas aí você está entrando com gesso no pincel aqui, puxa, ele ficou todo grosso, essas coisas. Beleza, então vou mostrar para vocês agora como que eu faço aqui agora para nivelar o nosso vasinho aqui, certo? Ainda com o gesso. Bom, pessoal, então vamos lá. Até então, aqui ó, nós trabalhamos no pincel, certo? Dando o preenchimento nele aqui no pincel. Agora eu vou fazer o nivelamento dele aqui com o gesso na mão. E para isso nós vamos preparar a nossa massa de gesso daquela forma, para que ela tenha mais tempo possível, até que entre no seu tempo de fervimento,
certo? Então aqui eu vou preparar agora aqui, ó. Lembrando, galera, ó, 1 copo de água. Aí a pessoa vai me perguntar, mas agora é 1 copo de água, você vai colocar 2 de gesso? Não. Não, galera, porque o ponto da massa é você que decide. E como que você decide o ponto da massa? É você colocando ao pouquinho, certo? Conforme eu vou colocar agora. Eu vou salpicando, certo? E aqui, por exemplo, eu vou querer uma massa fique bem grossinha. Por quê? Porque eu vou passar ela na mão. Se você quiser trabalhar na mão desde o início, fora do pincel, beleza. Qual que é até a vantagem de você trabalhar na mão? É que você diminui até o tempo de fervimento do gesso, né? Porque você vai acabar com ele ainda mais rápido, né? Tu vai espalhar ele mais rápido do que no pincel. Certo, ó. Agora vamos mexer. Tá aqui a nossa massinha. O que tu faz agora aqui, galera, ó? Você vai pegando com a colher mesmo. Vai colocando aqui e com a mão você vai... E com isso você vai tirando os buracos. Ah, não quero pegar com a colher. Então você pega ele com a mão aqui, igual eu trabalho no outro, e já vai nivelando ele, ó. Tu viu aí, ó, demora bastante entrar no tempo de fervimento. Você consegue trabalhar, você pode fazer até menos, tá? Se você trabalhar com mais calma, você faz até menos. Certo? Agora a gente já volta aí para falar. Pronto, galerinha, ó, passando. Certo? Qual que é a vantagem do gesso? A vantagem do gesso, galera, ó, que você pode esperar aí 1 hora, 1h30, e se você quiser dar uma nova passada do gesso aqui, você pode, porque, ó, ele já não tá seco, mas ele já te dá a possibilidade de você entrar com outra demão. Com isso você consegue preencher o seu vaso no único dia. Então, galera, como eu tava falando, quando você estiver entrando com gesso, você evita deixar essas partes grossas. Como o gesso está molinho, você já tenta nivelar, já levando ele no acabamento. Por quê? Porque, como eu falei, o gesso é duro de lixar depois que ele está bem seco. E com isso, você pode vir a quebrar, entendeu? Quando você está tentando nivelar com essas pontas que sobram, que ela fica muito dura e ela acaba por quebrar. Entendeu? Você estraga seu vaso se quebrar? Não, porque é um gesso, você vai fazer um pouquinho de gesso e vai nivelar ali. Mas se puder evitar isso, melhor, né, galera? Então aí, ó, tá aqui. Agora a gente vai esperar ela secar bem. Se eu quiser entrar com uma nova nivelação aqui, eu entro. Caso contrário, eu dou o acabamento final com a nossa massa corrida. Beleza, galerinha? Então tá mais aí uma dica em relação ao nosso gesso. Bom, pessoal, agora estamos aqui, ó, dando um acabamento na lixa, certo? Pessoal, aqui, ó, tô entrando com uma lixa 60, lixa de ferro, que é uma lixa
grossa é uma lixa que dura, então você não estraga muita lixa. Ele aqui está ainda no acabamento no gesso, certo? Então eu tô dando aqui, ó, o acabamento aqui, certo? Depois aqui desse acabamento aqui, eu vou fazer a passagem da massa corrida, para aí sim a gente fazer o acabamento bem fininho, para a gente poder entrar com a pintura, porque com o gesso ele ainda fica meio, parte meia grossa, né? Porque é trabalhado na mão e essas coisas. Então nós vamos dar o acabamento aqui, olha que sol gostoso, na lixa, e depois na massa corrida dá o acabamento, e aí depois a gente vai para pintura. Pronto, pessoal, tem o acabamentozinho na lixa em cima do gesso, beleza? Agora eu vou aplicar 2 demãos de massa corrida para a gente fazer o acabamento final e levar para pintura. Vamos aplicar a primeira, deixar secar, aplicar a segunda, deixar secar, e aí o próximo passo, dar o acabamento e pintar. Beleza, galera? Então agora a gente aproveita agora aqui na massa corrida para a gente fazer a cobertura total da onde tiver buraquinho, entendeu? Essas coisas para a gente poder fazer um acabamento bem legal. Beleza? Então eu vou finalizar aqui e o vídeo, e aí aqui a gente encerra o vídeo 2 e o próximo passo é a pintura com o vídeo 3. Beleza, galerinha? Beijo no coração. Fiquem com Deus.